Com o novo filme de Mestres do Universo chegando aos cinemas, a nostalgia dos anos 80 está mais viva do que nunca. Mas vamos ser sinceros, quando Hollywood decide mexer nos desenhos da nossa infância, não costuma sair coisa muito boa. Em alguns casos, dá até vontade de chorar de raiva. No vídeo de hoje, vamos ver as melhores e as piores adaptações de desenhos dos anos 80 para as telonas. Não, já clica no gostei e me conta nos comentários. Qual o seu desenho favorito dessa época? Mestres do Universo. Nascida em 83, estritamente para impulsionar a venda de uma nova linha de bonecos da Mattel, He-Man e os Mestres do Universo desafiou as expectativas do mercado e se tornou um dos maiores impérios midiáticos dos anos 80. Misturando elementos de fantasia medieval com ficção científica e espacial, a animação definiu o formato dos desenhos matinais da época, sempre encerrando seus episódios com conselhos morais para os jovens espectadores. O sucesso pavimentou o caminho para que, em 87, a Cannon Films tentasse o audacioso salto para o formato live action. Sob a direção de Gary Goddard e com Dolph Lundgren no papel principal, o Mestres do Universo de 87 tornou-se um clássico do cinema trash devido aos seus severos problemas de orçamento. Incapaz de recriar o vasto universo de fantasia de Eternia de forma convincente, a produtora tomou a decisão criativa de ambientar a maior parte da trama no cenário contemporâneo de uma cidadezinha americana. Embora o esqueleto de Frank Langella tenha sido elogiado pela imponência, as alterações drásticas na mitologia, como a ausência de personagens vitais e a introdução de novos coadjuvantes de baixo custo, resultaram em um fracasso comercial que contribuiu, inclusive, para a falência do estúdio. Transformers. Em 84, a parceria entre a americana Hasbro e a japonesa Takara deu vida a The Transformers, uma animação que revolucionou o mercado de entretenimento e brinquedos. A premissa da guerra civil alienígena entre Autobots e Decepticons, que eram robôs gigantes capazes de se disfarçar como veículos terrestres, capturou a imaginação de uma geração inteira. Com roteiros surpreendentemente dramáticos para a época e uma dublagem liderada por Peter Cullen, a série estabeleceu uma mitologia rica que transcendeu a televisão e gerou uma das marcas mais lucrativas do planeta. Em 2007, o diretor Michael Bay e o produtor executivo Steven Spielberg uniram forças para trazer Transformers para o século XXI. O longa-metragem trouxe excelentes efeitos visuais ao utilizar computação gráfica de ponta da indústria Light and Magic para dar peso e realismo inéditos às transformações dos robôs gigantes. Apesar das liberdades criativas no design dos personagens, o filme capturou a essência da escala e do espetáculo da animação de 84. O retorno triunfal da voz de Peter Cullen como Optimus Prime consolidou o respeito aos fãs veteranos, gerando uma bilheteria global de mais de 700 milhões de dólares e estabelecendo uma das franquias mais lucrativas do cinema moderno. Inspetor Bugiganga. Lançado em 1983 como uma coprodução internacional entre Estados Unidos, França e Japão, Inspetor Bugiganga transformou-se instantaneamente em um fenômeno de audiência. A animação combinava a estética das histórias de espionagem com um humor pastelão, apresentando um ciborgue policial trapalhão cuja incompetência era compensada pelo brilhantismo secreto de sua sobrinha Penny e do seu cão gênio, o Bran. Com um tema musical inesquecível e uma fórmula que equilibrava tecnologia futurista e comédia, o desenho garantiu um lugar cativo na cultura pop da década. Produzido pela Walt Disney Pictures no final dos anos 90, o live-action do Inspetor Bugiganga falhou em traduzir o charme da animação franco-americana para as telas. Estrelado por Matthew Broderick, o longa-metragem optou por uma abordagem excessivamente infantilizada e saturada de efeitos digitais que, mesmo para a época, careciam de polimento. A crítica especializada e o público tradicional rejeitaram a reimaginação do protagonista
que no filme ganhou uma história de origem desnecessariamente trágica, transformando o clássico humor parcelão em uma narrativa sem ritmo que descaracterizou o material de origem e sepultou os planos de uma franquia duradoura. Jen e as Hologramas. Criada pela Hasbro em 1985 para rivalizar com o domínio da linha Barbie, Jen e as Hologramas foi um marco de vanguarda na televisão infanto-juvenil. A série narrava a jornada de Jerrica Benton, uma empresária da música que utilizava um supercomputador holográfico herdado de seu pai para se transformar na líder de uma banda de glam rock. Mais do que desenho, a produção ditou tendências de moda neon, abordou dinâmicas complexas da indústria fonográfica e se destacou por videoclipes musicais autênticos integrados à narrativa de cada episódio. A adaptação cinematográfica de Jen e as Hologramas, dirigida por Jon M. Chu e produzida pela Blumhouse, é frequentemente citada pela mídia especializada como um caso de estudo sobre como alienar um público-alvo. O filme despojou a obra original de todos os seus elementos de ficção científica, incluindo o icônico supercomputador Synergy, transformando uma narrativa sobre empoderamento e alta tecnologia em um drama adolescente genérico sobre a era das mídias sociais. O descontentamento dos fãs da década de 80 foi tamanho que o longa-metragem sofreu uma das piores bilheterias da história para um lançamento de grande estúdio, sendo retirado de cartaz em apenas 2 semanas. G.I. Joe, reformulado em 83 sobre o subtítulo A Real American Hero, o desenho G.I. Joe, conhecidos no Brasil como Comandos em Ação, adaptou o conceito dos tradicionais soldados de brinquedo para a era da Guerra Fria tecnológica. A série animada apresentava uma força-tarefa de elite internacional combatendo a organização terrorista Cobra. Com um elemento massivo de personagens altamente especializados e veículos futuristas, o desenho se destacou pelo ritmo frenético de ação e pelo icônico slogan educativo "Saber é metade da batalha". Após uma recepção morna ao primeiro filme de 2009, a Paramount Pictures optou por um soft reboot em G.I. Joe Retaliação, sob a direção de Jon M. Chu. Ao contrário de seu predecessor, o longa de 2013 abraçou deliberadamente a estética militar exagerada, a cafonice autoconsciente e os vilões teatrais que definiram o desenho dos anos 80. A adição de Dwayne Johnson e Bruce Willis ao elenco trouxe o carisma de filmes de ação raiz, enquanto as sequências de combate ninja envolvendo Snake Eyes e Storm Shadow entregaram a coreografia estilizada que os fãs esperavam há décadas, sendo considerado uma correção de rumo bem-sucedida para a marca. Adaptar os anos 80 é difícil porque aquela década tinha uma cafonice colorida que é muito única. O segredo do sucesso não é atualizar tudo para ficar sombrio e realista, mas sim manter o coração e a diversão do original. E por isso mesmo eu quero saber de você. Você tá botando fé no novo filme do Mestres do Universo? Acha que esse filme vai entrar na lista dos melhores ou das piores adaptações? Então, comenta aí embaixo, deixa seu curtir, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Conto com a sua colaboração e nós nos vemos num próximo vídeo. Até lá!